Bom, agora a gente fala que representantes do Conselho Brasileiro de Feijão e Pulse se reuniram com a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Lilian Rahal, para tratar de assuntos referentes ao combate à fome e aos incentivos necessários para um dos principais itens da dieta do brasileiro, que é o feijão. Para a gente falar mais sobre essa repercussão, né, como é que foi essa reunião, eu vou conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, Marcelo Líderes, aqui com a gente. Marcelo, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Acho que não havíamos nos falado aqui pela TV, então já desejando aí ao IBRAF e a você também sempre um ótimo 2023, com boas notícias aí para o nosso setor e para um produto agrícola que realmente é a representação do Brasil, que é o feijão. Como foi essa reunião com o Ministério? Bom dia, bom ano para você, Renata, também. A reunião foi bastante interessante, porque nós tínhamos a curiosidade, né, óbvia, de saber como a secretária nacional aí, do novo ministério, né, estava vendo as questões de abastecimento de feijão. Algumas vezes, quando você tem uma mudança de governo, você tem um período de aprendizagem por parte de quem entra, mas não é o caso dessa vez, porque a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a senhora Lilian Rahal, ela tem uma longa experiência nessa área, é uma técnica com uma carreira já bastante consolidada na área pública, sempre ligada a essas questões de abastecimento. E foi uma surpresa positiva saber que eles estão atentos de que parte da operação para você ter feijão abastecendo o mercado interno depende de nós gerarmos excedentes. E gerar excedente para o produtor com segurança depende também de a gente ter variedades que possam ser exportadas. Senão o produtor fica sem ter como produzir e ter a liquidez, não tem essa perspectiva algumas vezes se ele tiver só o mercado interno. Com certeza, né? E claro, a gente sempre avalia quais são as possibilidades para esse produto agrícola, conforme eu falei ali no início, né? Que tem uma grande representação para o nosso país. Quais foram, né, digamos assim, já um alinhamento de medidas que podem vir a se tornar aí, digamos, uma realidade e que pode vir a ajudar os produtores, os agricultores, quem produz e cultiva o nosso feijão, né? O que você já colocou assim de parecer e que pode vir a dar bons frutos aí ao longo desse ano de 2023, Marcelo? Bom, nós estamos alinhados, pensamos da mesma forma que o Ministério, que a secretária, de que é necessário fazer um trabalho diferenciado para o feijão, não só porque ele é o símbolo da gastronomia nacional, mas porque ele é a base alimentar da população. Isso passa por saúde, passa por uma questão econômica, afinal de contas, você tem no feijão a mais popular e a mais acessível proteína que existe. Não tem como você gerar proteína com um impacto menor no meio ambiente, nos recursos naturais. Né? A conversão é muito boa quando você pega o feijão, né, de recursos naturais por proteína entregue. Há essa percepção. Estamos alinhados no que diz respeito à alimentação escolar. As nossas crianças precisam ter acesso ao melhor feijão possível, né, a melhor qualidade do feijão, a diversidade de feijões, não só uma variedade de feijão, mas a diversidade. E o Brasil tem isso. É só questão de alinhar, de arrumar as peças do quebra-cabeça em cima da mesa, né? Passa pela melhoria de renda, claro, essa é a preocupação de todos os governos, todo mundo sabe que precisa melhorar a renda das pessoas menos privilegiadas dentro da população, isso é óbvio. O Plano Safra precisa olhar, e a política de preços mínimos precisa olhar para o feijão de uma maneira diferente do que olha para o restante do agro. Quando você tem produtos como soja, milho, algodão, café, essas grandes commodities, elas têm estímulos que vêm do exterior, seja através de empresas multinacionais que fomentam a produção aqui, seja através de preços que são fixados previamente, né, preços futuros dessas commodities, e o feijão não tem isso, então precisa existir uma compensação. Solicitamos também à secretária
que se estude a extensão das taxas, né, de juros do Pronaf para o Pronamp. O Pronamp é aquele programa que atende os médios produtores. Nós entendemos e expusemos isso à secretária de que nós não temos uma diminuição de consumo no Brasil simplesmente porque a população está deixando de querer consumir feijão, mas sim porque a nossa produção per capita vem caindo. Nós estamos produzindo menos do que a população gostaria de adquirir. Então, é preciso estar atento a isso. Eles estão sensíveis a esse tema. Não é assim um tema generalista, né? A cesta básica. Não. O feijão aparece com destaque justamente pelo protagonismo que ele tem na nutrição da população. Uhum. Perfeito, muito bom esses pontos colocados, né? E realmente ter um olhar aí diferenciado para o feijão em relação às outras commodities. Quando você fala, por exemplo, desse estímulo também maior às exportações, a entrada também nos outros mercados. Esse é um trabalho, né, Marcelo, que a gente já até pontuou aqui em outras entrevistas, em outras oportunidades, que você tem levado bastante à frente, não? Sim, nós temos evoluído em várias frentes. Algumas são coincidentes com a demanda mundial. Por exemplo, nós encaminhamos para a China uma solicitação de acordo fitossanitário para um feijão, porque entendíamos que seria difícil conseguir para todos. Então, solicitamos que nós tivéssemos um acordo, a China abrisse o mercado dela para o feijão Mung, aquele que faz moyashi. É um feijão muito interessante para a produção nacional e nós não temos consumo aqui. E é um feijão que se encaixa numa janela de produção muito interessante, de 65 dias. Enviamos essa solicitação e a China nos devolveu dizendo que não aceitaria somente o feijão Mung, mas sim todos os feijões, todos os pulses, lentilha, ervilha, grão de bico, todos os feijões. Eles querem um acordo abrangente e pediram esse acordo para o Brasil fitossanitário, vindo de lá. Ou seja, a China está se abrindo para o mercado brasileiro, porque entende que o mercado brasileiro é o único mercado capaz de suprir todas as necessidades de pulses. Eles trazem muita ervilha do Canadá, mas não os feijões. Então, vão continuar trazendo grande quantidade de ervilha do Canadá e Estados Unidos, Mung dos países que puderem aportar, mas nós temos como aportar uma grande quantidade, que é o que eles esperam nos próximos anos. Se não bastasse isso, né, nós estamos embarcando agora no dia 14 para a Índia, depois vamos a Dubai, na Gulf Food, na Feira Internacional. Na Índia, nós estamos solicitando, e foi aprovado com o apoio lá da Embaixada Brasileira, do Adido Agrícola, Ângelo, que está lá fazendo um trabalho fantástico na Índia. Nós pedimos um acordo ou uma aliança estratégica para segurança alimentar entre o Brasil e a Índia. E vamos assinar essa aliança, esse pré-acordo que nós estamos começando a entabular com a Índia, onde esperamos ter maior segurança em termos de cumprimento dos contratos. E, por outro lado, a Índia precisa que o Brasil produza alguns feijões que somente a Índia consome, mas são bastante interessantes do ponto de vista do produtor, do ponto de vista agronômico, econômico aqui no Brasil. Então, estamos avançando nesse sentido. Com a Apex, nós estaremos lá com o apoio da Apex também, lá na Índia. Vamos a Dubai durante a feira, no dia 22 à noite, vamos ter um coquetel proporcionado pelos exportadores brasileiros e pela Apex para os interessados do mundo em conhecer mais a respeito da produção brasileira de feijão. Eu tenho absoluta certeza que isso vai dar a base que nós precisamos para gerar excedente. Sempre lembrando, Renata, nosso primeiro compromisso como representante do setor do feijão é garantir o abastecimento interno. A gente garante o abastecimento interno quando você mostra para o mercado que você tem um mercado internacional. Então, vai aí um recado para os produtores. Procure saber mais a respeito desse projeto da exportação. Se você não vai se envolver na exportação, você vai ser beneficiado pela exportação, porque vai ter um amparo do mercado internacional. Então, isso é uma mudança, eu diria para você, que poucas vezes nós vimos na história brasileira do feijão. É uma mudança muito grande o que está acontecendo nesse momento.
Interessantíssimo, né? A partir disso que você me colocou, eu tenho mais duas questões, né? A primeira delas é como esse pré-acordo que vai ser assinado em breve, ainda nesse mês, pode incrementar ainda mais as nossas exportações para a Índia. Vocês já estimam, né, um tamanho, um volume? Qual seria ele, Marcelo? É claro que a área diplomática da Índia, ela tem nos procurado e tem colocado aqui as necessidades. E quando temos a oportunidade de encontrar pessoalmente representantes do governo indiano, principalmente, percebe-se uma preocupação muito grande com a possibilidade de ter rupturas, muitas vezes, na produção indiana e no abastecimento indiano. Nós sabemos que não é fácil alimentar 1,3 bilhão de pessoas. Então, um dos feijões, por exemplo, vou citar por que a aliança, um dos feijões que eles querem que nós tenhamos a possibilidade de produzir é um dos feijões que eles mais consomem. São 700 mil toneladas por ano que eles precisam importar, fora aquilo que eles produzem lá. Só que se nós formos produzir 100 mil toneladas, só para as pessoas terem a ordem de grandeza, o nosso recorde de exportação foi em 2021, quando nós exportamos 220 mil toneladas. Só de um feijão eles querem 700 mil. Então vamos supor que nós tenhamos aí um acordo e vamos produzir no Brasil 100 mil toneladas desse feijão. Mas é só a Índia que importa. Então é preciso ter maior segurança para que a Índia tenha parte da sua produção, do seu consumo vindo da produção brasileira e, ao mesmo tempo, o produtor tenha certeza de que o mercado vai ter liquidez. Então, temos que trabalhar em cima de contratos prévios antes do plantio. Então, essa é uma preocupação. Só que se nós vamos atender a Índia num produto que eles têm muita demanda, querem muito, nós queremos muito exportar feijão carioca. Nós queremos muito exportar feijão rajado, feijão vermelho, feijão calpi, feijão mung para eles. Então, na mesa de negociação, nós podemos colocar essas demandas do lado brasileiro de exportar essas outras variedades que nós já temos. E dentro desse acordo, vamos então estudar qual é a possibilidade de aumentar a oferta desse feijão que eles comem de manhã, de tarde e de noite. Eles fazem uma espécie de uma farinha com ele e usam ele numa espécie de uma panqueca, onde eles acessam o alimento. Né? Os indianos, de maneira geral, não usam garfo e faca, não existe isso na cultura deles. Então, o alimento é pego, né, numa travessa com essa panqueca, com esse pãozinho. E ele é feito desse feijão. Então, imagine a quantidade que eles precisam. Então, isso é um pouquinho do todo que nós estamos trabalhando e das perspectivas que se abrem. Não estamos nem falando ainda de plant-based, de farinha de feijão, de proteína isolada de feijão, proteína concentrada de feijão. Tudo isso é muito recente, tem 5 anos que isso começou a aparecer e ser possível e ter demanda mundial para esse tipo de produto. Excelente, Marcelo. Para a gente fechar aqui, né, falar mais uma vez aí da participação de vocês na GoFood, que é a grande feira ali, a maior do Oriente Médio. Nós estaremos por lá aí com uma equipe. Estive no ano passado por lá, pude ver aí muitas empresas brasileiras e ali juntamente a Apex Brasil, todo esse fomento, né? Então, um grande destaque no evento neste ano será também a participação de vocês, né? E aí, claro, levando, né, naquele coquetel que você colocou em algum dos dias ali da feira, todo esse fomento e maior ali acolhimento ao nosso feijão dos participantes internacionais, porque apesar de acontecer ali em Dubai, é uma feira que atrai muitos países, né? Mais de 200 países ali reunidos do mundo todo. Então, a gente tem muitos olhares em relação aos negócios e oportunidades, né? Então, uma presença que vai ser relevante do IBRAF também, não? Sem dúvida nenhuma, nós esperamos ser cada vez mais protagonistas nesse jogo. O Brasil é gigante em produção de alimentos, os mais diversos, e nós temos totais condições de ter uma fatia maior nesse mercado. Só para você ter uma ideia, tudo que nós fizemos até hoje resultou em menos de 2% do mercado mundial. Imagine o que tem pela frente se nós investimos em pesquisa, aumentamos a produtividade, nos tornamos cada vez mais competitivos nesse mercado. O céu é o limite, Renata. Pois é, prazer sempre, então, falar com você. Já desejando aí excelentes acordos e negócios fechados para o nosso feijão, para os nossos pulses aí, mundo afora também.
Um grande abraço, viu? Bom trabalho. Prazer, um bom final de semana a todos.